Vamos falar de pesquisa, vamos falar de Pindamonhangaba, pesquisa importante que saiu, que agora o Jornal Atos tem levado a alguns levantamentos, né? A pesquisa de Lorena também mexeu bastante com o cenário aqui da cidade. Em Pindamonhangaba nós já havíamos publicado uma primeira pesquisa no mês de fevereiro, que foi a pesquisa Jornal Atos Paraná Pesquisas. Desta vez a pesquisa Jornal Atos ASN Opinião, o instituto que foi às ruas da cidade entre os dias 12 e 14 de julho, conseguiu fazer um bom levantamento com cerca de 500 pessoas foram entrevistadas, né? E nós vamos trazer agora, Éder, os números, para você que está acompanhando em vídeo, vai conseguir ver também os números dessa pesquisa registrada, publicada, pesquisa oficial com os prefeituráveis da cidade de Pindamonhangaba. Muito bem, e começou divulgamos ontem 81 dias da eleição, começamos a divulgar ontem, hoje 80 dias, né? Tem o seu registro no TSE, tudo na normalidade, para poder fazer uma amostragem do que pensa o eleitor hoje, exatamente nesse período, na cidade de Pindamonhangaba. Então vamos começar falando da pesquisa, começar pelos números do levantamento da pesquisa estimulada, né? Aquela onde há a apresentação dos nomes que neste momento estão entre os pré-candidatos a ocupar o cargo hoje de Isael Domingues. O Edinho está colocando para a gente na tela os números da pesquisa estimulada, e olha só... Para quem nos acompanha pelas redes sociais, né? E nós vamos narrar para quem está no rádio. Aliás, para você que está na Transvale, depois vá até as nossas redes sociais, dá para acompanhar também em vídeo, é muito importante, é claro, fique conosco aí na Transvale. Inclusive no rádio tem o registro, o número da registro da pesquisa no TSE, né? Pois é. Que é o 00849/2024, né? É isso aí. Então vamos lá, vamos começar com a pesquisa estimulada. Tem também a amostra, que foi ouvido 500, feito 500 entrevistas, e também a margem de erro é 4,4, né? Conforme o nível de confiabilidade, 95%. Exato. Então vamos lá então, pesquisa estimulada, olha só, pesquisa realizada pela ASN Opinião e Pesquisas e Jornal Atos. Neste momento, os entrevistados apontam aí que 28,8%, né, 28,8% dos entrevistados votariam neste momento em Ricardo Piorino, pré-candidato, né, governista, ele que é do PL, então 28,8% dos votos neste momento, de acordo com a pesquisa Jornal Atos ACN. A sequência aparece o candidato do PT, Elivelton Vela, ele tem 20,6% dos entrevistados apontaram Elivelton Vela na pesquisa estimulada. O número de pessoas entrevistadas que optou pelo não sabe ou preferiu não opinar, ele é o terceiro índice desse levantamento, 20,4%. Na sequência, o pré-candidato do PSD, o Torino, PSD, ele aparece com 18,2% na pesquisa ASN Jornal Atos. O nenhum ou branco e nulo aparecem com 7,8%. E o candidato do Partido Novo, o Giovanni Nicoletti, aparece com 4,2% das pessoas entrevistadas nesta pesquisa. O mesmo levantamento mostrou também, fez um índice também dos números da pesquisa espontânea. Neste caso, estamos falando daquele onde não há apresentação de nomes e o entrevistado ele vai falar o candidato que vier à cabeça, e até a gente vai trazer uma curiosidade aqui sobre esse levantamento. Mas vamos lá. De acordo com a pesquisa espontânea, estamos a 80 dias das eleições, tá? Nessa pesquisa, o não sabe ou preferiu não opinar, ele tem um alto índice em meio a esses entrevistados. 74,4% das pessoas na pesquisa espontânea não sabem ou preferiram não opinar. Entre os nomes, os prefeituráveis, o primeiro que aparece é Ricardo Piorino, do PL, com 10,2% das pessoas entrevistadas, optando por Ricardo Piorino. Na sequência, Elivelton Vela, do PT,
5,2%. Lembrando, é uma pesquisa espontânea. O nenhum branco ou nulo aparece com 3,8%. O Torino, do PSD, com 3,4%. E aí eu disse sobre aquela curiosidade, né? A pesquisa, como ela é espontânea, é o primeiro nome que vier à cabeça do entrevistado. Por exemplo, o atual prefeito Isael Domingues, que não pode ser candidato, já está no seu segundo mandato, ele aparece com 2% dos votos. Tá? 2% dos entrevistados citaram o atual prefeito como um nome que votariam. Né? O pessoal está um pouquinho aí por fora, aí, mas faz parte. O ex-prefeito Vitor Ardito, Vitão, ele também aparece nessa pesquisa espontânea, no caso dele com 1% aí dos entrevistados, 1% citou o nome de Vitão. No caso do Vitão, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente vai fazer uma conversa aqui sobre Pinda. No caso do Vitão, até este momento, o prognóstico é que ele venha como, né, vice na pré-candidatura do Torino. Mas só para a gente ter uma ideia, como é espontânea, também aparecendo o nome de Vitor Ardito Lerário. E aí tem um outro levantamento, e esse também é muito importante, que é o da rejeição. A rejeição é aquela pergunta de em quem desses candidatos, né, em quem você não votaria, tá? Entre os rejeitados pelos entrevistados na pesquisa Jornal Whats SN. Olha só, o candidato do PT, Erivelton Vela, aparece neste momento com a maior rejeição. 29,8% dos entrevistados disseram que não votariam em Erivelton Vela. O não sabe ou não opinou, 19,2%. Então, 19,2% dos entrevistados não souberam em qual desses candidatos eles não votariam. O Ricardo Piorino, candidato do governo, pré-candidato do governo, aparece com 16,2% na pesquisa de rejeição. Torino com 14% e o Giovanni Nicoletti, do Novo, também aparecem aí na pesquisa de rejeição. Então, só para a gente correr rápido aqui a rejeição: Erivelton Vela, 29,8%, não sabe, não opinaram, 19,2%, Ricardo Piorino, 16,2%, Torino, 14%, Giovanni Nicoletti, 13,6%, o nenhum branco ou nulo, 7,2%. Então essa é a pesquisa, como a gente citou. A pesquisa ouviu 500 pessoas na cidade de Pindamonhangaba, dividida entre vários bairros do município de Pindamonhangaba. A margem de erro é de 4,4, né? E o índice de confiança, 95%. 95% dessa pesquisa. Éder, então temos aí, um segundo levantamento oficial, né, na cidade de Pindamonhangaba, realizada em parceria do Jornal Whats com institutos de pesquisa, o primeiro em fevereiro, realizado junto ao Paraná Pesquisas e agora junto à SN. Essa pesquisa quantitativa ela é momentânea, né? Você vê que na primeira que nós fizemos, o Piorino não estava com essa vantagem toda, né? Pois é. Muito pelo contrário, quando se atrelava o nome de Isael Domingues, dava uma subida. Aí não tinha os grupos formulados ainda. Vitor Ardito estava praticamente como o mais lembrado como candidato, né? E a gente percebe que de fevereiro para cá, olha já a mudança no quadro, né? Então você percebe que também a nossa autonomia em colocar, né, o que a realidade está mostrando em na cidade, porque, queira ou não, é o seguinte, o pessoal tem mania de falar aqui, né, que quem está perdendo principalmente, essa pesquisa ela é a favor de fulano, né? Não, agora é a favor de ciclano. Então está aí a prova dos 30, né? A gente mostrando de fato o que foi em fevereiro. A gente dá até para fazer um melhores momentos, né? Um TBT da de fevereiro, e nós estamos mostrando agora a realidade do mês de julho, com relação aos mesmos nomes praticamente, né? Até porque, se a gente for fazer uma avaliação, por exemplo, fora dos números, fora da pesquisa. E na anterior entrava até Goff, que estava separado de Torino, né? Aliás, de Piorino. Hoje eles estão... E a primeira era fevereiro, né? Então tinha muita coisa ainda de lá para cá, se a gente parar para pensar. Lembrando, hoje são 80 dias redondos para a eleição, mas no momento dessa pesquisa,
Estávamos a 84 dias, né? Ela foi feita de 12 a 14 deste mês. Então, assim, a gente estava a 84 dias a pesquisa, só para lembrar. Alguns números, algumas diferenças, como o Éder citou aqui. O próprio Vitor Dito, na pesquisa na Paraná Pesquisas, né, no levantamento da Paraná Pesquisas, aparecia com mais índice dentro da pesquisa espontânea, porque a distância era maior, o pessoal ainda não sabia aí o que o Vitor vai fazer, o que não vai. A gente tinha outros nomes. O terceiro candidato não tinha aparecido, o quarto candidato não tinha aparecido ainda, o próprio Torino não tinha tantas citações como teve nessa de agora. E agora, se você for fazer uma avaliação, Éder, fora números, mas do cenário nas ruas, né, para quem não teve acesso à pesquisa, e aí o pessoal que quiser questionar, essa pesquisa de fulano A, fulano B, por exemplo, nas ruas de Pindamonhangaba, talvez alguém sem ter acesso a essa pesquisa do Jornal Atlas SN poderia identificar até uma vantagem maior de Piorino. Mas a pesquisa ela traz essa vantagem que ela não é tão gritante quanto ao que a gente poderia ver olhando rua, olhando a aprovação de governo e tudo mais. O Piorino, ele tem uma vantagem hoje nas espontâneas para o Vela de 8,2%, né? É uma vantagem boa, mas não é uma vantagem. A gente está a 80 e poucos dias, tem muita coisa a acontecer ainda, né? Então, assim, a pesquisa ela vai apontando isso, Hélio. Se você for fazer essa avaliação dentro da aprovação do governo hoje, que ela é alta, né? A aprovação do governo de Pindamonhangaba, até porque o próprio Israel Domingues segue aparecendo nas pesquisas. O pessoal, acho que a maior parte de Pinda sabe que o atual prefeito não pode mais disputar as eleições, mas segue aparecendo o nome dele na espontânea. É só um índice de que há uma aprovação alta do atual governo, e aí saber o quanto o Ricardo Piorino vai conseguir beber ou não dessa fonte, e é uma fonte robusta. Eu acho que uma das vantagens de Piorino é que praticamente existe, né, uma intenção declarada de Israel Domingues em fazer o seu sucessor, né? No caso, Piorino. E com certeza a gente percebe o atual prefeito terminando seu mandato, mas regaçando as mangas e entrando de peito aberto na campanha, né? A gente percebe ele presente nas reuniões, aconselhando, conversando com o político, ajudando nas alianças, e daqui a pouco vem aquele processo que define uma eleição, que chama-se sola de sapato. E não adianta ir, né, com a cara lavada às vezes, na crítica, você tem que chegar lá para mostrar alguma coisa, né? A eleição é assim, né? Se lembrar de fatos, né, por exemplo, tem ambas as candidaturas, né, tem dois saudosistas, que um é o vice do próprio Piorino, que é o Vitor Dito, que tem uma idade bastante de experiência acumulada, mas já está no passado, né? E junto com Vela tem o ex-prefeito João Ribeiro, que também já é das antigas, né? Tem um monte de coisa que de repente agora começa a se avaliar a rejeição do vice, a rejeição do candidato a prefeito, como que vai ser, e é onde o eleitor começa a formar opinião. É claro que a pesquisa movimenta, por quê? A pesquisa mexe justamente com os indecisos. Em quem que você vai votar? Não sei. Tem o pessoal do voto útil. Toda cidade tem o voto útil. O voto útil é aquele que o eleitor não aceita. Quem que está ganhando? Então eu vou com esse para não perder. Então é onde, às vezes, a pesquisa pode dar, assim, um norte nessa posição. Mas a intenção não é essa. A intenção é mostrar o retrato, de fato. Só para citar aqui, eu tinha não dito o segundo nome no meu comentário, né? Do Giovanni Nicoletti, que era um nome que não tinha aparecido na pesquisa Paraná Pesquisas de fevereiro, estava fora, né? Ainda tinha-se muita discussão em quem veria, quem não veria. E aquela velha história, né? A pesquisa nada mais é do que uma fotografia deste momento. Então hoje estamos com 80 dias, mas o momento dessa pesquisa, 84 dias da eleição, essa era uma fotografia bem realizada. A gente tem, lógico, né, nessa parceria, acesso à forma como tudo isso foi realizado, sob todos os olhares do TSE, então por isso o alto índice de confiabilidade, né, 95%.
E agora um ponto, Éder, rapidinho pra gente poder falar sobre isso, porque neste período agora, 80 dias, gente, das eleições em Pindamonhangaba, há um índice que as campanhas precisam estar totalmente atentas, tá? Há 80 dias, na pesquisa espontânea, temos 74% de pessoas que não sabem ainda em quem vão votar. Então, é um índice muito alto. Se a gente for pensar nessa situação, Éder, o índice é bem alto, então eu acho que é preciso as campanhas olharem para isso também. Isso significa o quê? Tem muita gente que ela até no momento, tanto da estimulada, ela consegue apontar, mas ela ainda está muito fora do jogo. Sabe, o morador de Pinda que ainda não deixou, entre aspas, aí, a campanha eleitoral, a eleição, a disputa, ainda não faz parte do dia a dia dele. Tá? E o índice é muito alto, 74,4%. Então tem muita coisa a se trabalhar em Pindamonhangaba, as campanhas precisam estar atentas a isso. Até nos bastidores aqui a gente estava conversando sobre esses números, não é? E acho que a gente já citou aqui. Talvez, por exemplo, em outros municípios eu não sei se o índice é o mesmo ou é parecido. Talvez em Lorena, por exemplo, a gente tem uma disputa de dois nomes muito fortes, muito populares e que uma campanha praticamente polarizada, né? Temos a terceira candidata, Paula Senes, mas em Lorena parece, quando a gente faz um giro pela cidade, parece que os nomes estão mais na boca do povo. Em Pindamonhangaba, esse índice de 74,4% eu acho muito alto com 80 dias para esse encontro com as urnas. Então você de Pindamonhangaba aí, você também eleitor, tem que ficar atento, se envolver um pouco mais, senão se deixar para a última hora é onde você toma o tropeço. Muito bem. 12h59. Está aí dado o recado, Pindamonhangaba em evidência, né? E vem mais pela frente, né? E seguimos aqui na nossa região também, de olho, né, em todos os acontecimentos, né? E já dissemos nessa edição o lamentável fato da cidade de Aparecida. Lamentável porque quando se caça um prefeito para o cenário todo. E é a segunda vez que praticamente o periquito sai de cena na prefeitura, né? Primeiro ele foi afastado, agora ele foi caçado, né? Então essa mudança provoca muito transtorno, mudança de equipe, gastos, exonerações, contratações, e é difícil a situação. Mas a gente está aqui para te contar tudo e mais um pouco amanhã, sexta-feira. Ontem eu me confundi, né? Eu achei que hoje já seria sexta, mas não é amanhã. Amanhã, permitindo Deus, estamos de volta, mas temos mais assuntos nas redes sociais, né, Francisco? Fique conosco nas redes sociais, jornalwatts.net, como a Cassiane citou aqui, tem muita coisa na nossa programação de hoje, e amanhã, meio-dia, a gente está de volta. Se Deus assim nos permitir. Até lá. Atos no rádio, simplesmente objetivo.